Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Comente aqui embaixo e vamos conversar. E compartilhe este vídeo com seus amigos para espalhar essa discussão tão importante. Nesta quarta-feira, 18 de dezembro, tendo como pano de fundo um cenário político em que os poderes estão cada vez mais entrelaçados, deputados e senadores da oposição, alegadamente perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal, convocaram uma coletiva de imprensa e denunciam supostos abusos de poder e a usurpação de funções exclusivas do Legislativo. Entre os parlamentares, o deputado federal Nicolas Ferreira, eleito pelo Partido Liberal de Minas Gerais. Em sua fala, ele traz temas que variam entre prisões arbitrárias e decisões polêmicas. Seu discurso traz à tona um alerta. A luta pela liberdade e a resistência contra um regime implacável não são apenas sobre vitórias ou derrotas, mas sobre persistência. Ainda durante sua fala, o deputado faz referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo Nicolas, um nome que ressurge, gerando temores à esquerda e esperanças aos conservadores. Assista na fala deste proeminente parlamentar. Obrigado, líder Zuco. Bom dia a todos. Daniel Silveira, Zé Trovão, Deltan Delanhol, Giovana Federal, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gayer, Ramagem, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum é que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, seja por busca e apreensão, seja por prisão, como está Daniel Silveira, seja como Zé Trovão, que tomou posse com tornozeleira eletrônica, seja por busca e apreensão, como Jordi aconteceu sendo líder da oposição, sendo como a Carla Zambelli, também da mesma forma. Ou seja, o que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF, não é que nós, deputados de direita, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está te perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia, enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre um contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiram, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se de diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa, certo dia, me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República, que é ainda manipulado por ministros do STF, votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, tem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios
desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, senão eu veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que acham não, que tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores.